Como fazer dashboard no Excel? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Criar um dashboard totalmente dinâmico e interativo, com várias ferramentas e funcionalidades muito importantes. Aqui a gente tem cartões que nos mostram os valores principais do dashboard, e à medida que a gente vai filtrando o nosso dashboard por esses botões, todos esses valores vão sendo atualizados. A gente também vai aprender como fazer esse gráfico de colunas com linhas, bem moderno e bonito, gráfico de linhas com linhas, duas linhas, gráfico de rosca, gráfico de barras, gráfico de colunas, mas com design mais moderno e bonitão. E aqui embaixo, por fim, um gráfico de áreas, também com design bem moderno e bonito. Lembrando, 100% feito com Excel. A partir de uma base de dados que a gente tem no Excel, qualquer planilha você consegue utilizar, mas você pode baixar de grátis. Essa planilha que eu estou utilizando aqui também, a gente vai transformar essas informações numa tabela e fazer algumas correções. E depois a gente vai criar tabelas dinâmicas aqui no Excel. E por fim, a partir das tabelas dinâmicas, a gente pode criar um dashboard totalmente dinâmico e interativo aqui no Excel. Então vamos lá agora, do zero, fazer esse dashboard aqui. Para que a gente possa fazer qualquer tipo de dashboard no Excel, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma planilha com informações. Se você quiser baixar essa planilha de grátis, é só você clicar no link da descrição. E lembrando, você pode utilizar qualquer planilha que você tiver. Compras, vendas, estoque, logística, RH, manutenção de produto, enfim. Tem uma planilha com informações? A gente vai aprender como criar um relatório, análises e depois transformar num dashboard utilizando o Excel. Então aqui nesse caso eu tenho uma planilha de vendas. E agora que eu já tenho essas informações, eu gostaria de fazer alguns ajustes. Como por exemplo, tá vendo que a data está num formato não tão correto? Me diz aí, que data que é essa daqui? Não sei. Tá esquisito o formato dela. Então vamos corrigir. Outra coisa, venda e custo também está com uma formatação um pouquinho diferente. Olha só, talvez esteja faltando aqui o cifrão para indicar que isso daqui é uma moeda. Mas aqui para a direita a gente tem margem, que também precisa ser corrigido e colocado em porcentagem. E eu acho que é isso. Então vamos lá. Vou clicar na coluna B para poder selecionar todas as informações. E então, página inicial. Aqui no cantinho, ó, onde está escrito geral, eu clico e então seleciono data abreviada. Dessa forma, agora sim eu consigo saber quais são as datas. Vamos agora aqui em venda e custo, seleciona tudo. E agora, novamente em página inicial, clicar nesse símbolo de moeda, porque agora sim ficou mais organizado, conforme a gente precisa, dinheiro. Vamos clicar também na coluna K, onde eu tenho margem. E novamente em página inicial, clicar aqui em porcentagem. Beleza, já estão em porcentagem aqui os números. E caso você queira um pouquinho mais de precisão, você pode aumentar 2 vezes as casas decimais. 1, 2, pronto. Eu acho que é isso. Agora vamos lá, vou clicar em qualquer lugar dentro da minha base de dados. E então, veja que algumas informações não dá para ler por completo. Como isso daqui, ó. Tá vendo que está faltando um pedacinho para eu ler? Outra coisa, existem algumas células que estão para fora do tamanho da coluna. Para a gente corrigir esse problema, existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Vamos começar transformando essas informações numa tabela. E aí eu acredito que esses problemas já serão resolvidos e dessa forma também a gente já vai ter a tabela no Excel, que é muito importante na hora da gente fazer um dashboard, criar tabelas dinâmicas. É necessário utilizar tabela? Não é. Porém, eu gosto e vou te mostrar o porquê. Deixa eu clicar em qualquer lugar aqui dentro, inserir, tabela. E nessa caixinha nova que vai aparecer, minha tabela tem cabeçalhos? Sim. E agora clica no OK. Legal. Pronto. Aí veja que o tamanho das colunas, ó, já foi corrigido, quase, né? Quase corrigido. Algumas ficaram boas, outras nem tanto. Então vamos lá. Deixa eu selecionar desde a coluna A até a última coluna da minha tabela. E na divisão de uma coluna com a outra, eu clico 2 vezes. 1, 2. Pronto. Porque dessa forma todas as colunas são ajustadas automaticamente para mim. Um dos benefícios da tabela, como eu falei, é que é super simples de atualizar as informações. Aqui na tabela existe esse campo, ó, design da tabela, e tem esse botão chamado atualizar. Na hora que você for fazer o dashboard, você vai ver que esse botão vai continuar aqui. E toda vez que você inserir novas informações à sua tabela, você pode clicar nesse botão atualizar para que o dashboard puxe dessa forma todas as novas informações que você inseriu aqui nessa tabela. Então esse é o primeiro benefício. O segundo é, eu posso mudar a cor da minha tabela. Esteticamente eu acho que é bem legal fazer isso, mas eu vou deixar o azul aqui mesmo. E um outro benefício é o seguinte,
Toda vez que você precisar adicionar novas informações, olha só, vou apertar o Enter. Veja que essas novas informações já são inseridas automaticamente na minha tabela. Fica até aqui, ó, adicionando linhas, porque todas essas novas informações automaticamente fazem parte da minha tabela. Deixa eu deletar isso daqui. Pronto. Então, beleza. Basicamente, a gente finalizou a primeira parte do dashboard, que é verificar as informações, corrigir alguma coisa e então transformar em tabela. Agora a gente pode partir para a segunda parte, que é criar análises a partir dessa tabela que a gente tem aqui. Por que é importante criar análises? Porque a partir das análises a gente faz o dashboard no Excel. O que seriam as análises? Seriam, por exemplo, vamos começar sempre com algo abrangente. Pelo menos é o que eu gosto de fazer, beleza? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas eu gosto de começar com coisas abrangentes. Como, por exemplo, o total vendido. Dessa forma eu posso simplesmente somar todo mundo que tem na coluna venda total. E aí eu já vou ter o total vendido. Muito simples. E aí eu posso até especificar um pouquinho mais. Qual que seria o total vendido por marca? Ou ainda, o total vendido por marca, por região. Então dá para a gente ir especificando a partir de uma informação central. E depois comparar venda total por mês versus custo total por mês. E assim a gente até pode ter o lucro bruto. Venda menos custo. Enfim, dá para a gente fazer várias análises e transformar isso num relatório, num dashboard. E para que a gente possa fazer análises de modo simples e fácil no Excel, eu sempre gosto de utilizar essa ferramenta aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Na minha opinião, em muitos exemplos práticos e situações, é mais fácil utilizar a tabela dinâmica do que fórmulas e funções no Excel. Deixa eu clicar aqui, ó, tabela dinâmica, e então, nova planilha, só clica no OK, e pronto. Agora a gente tem uma nova planilha no Excel, onde temos a tabela dinâmica aqui na esquerda, e os campos, basicamente um configurador da tabela dinâmica aqui na direita. Já deixa eu aproveitar e pegar essa planilha 3, clicar, segurar e arrastar ela aqui para o final, só para posicionar melhor. Botão direito, renomear, e aqui eu vou ter tabela dinâmica. Enter. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A tabela dinâmica no Excel nos ajuda a fazer análises, assim como eu disse. E se você quiser ver um vídeo grátis só sobre tabela dinâmica, eu vou deixar aqui na descrição para te ajudar, porque a tabela dinâmica pode ser muito importante no seu dia a dia, para automatizar tarefas e também para ganhar tempo com Excel, para fazer análises, criar relatórios, criar soluções para uma base de dados que você tenha, encontrar o que está acontecendo, enfim, vídeo grátis completo sobre tabela dinâmica aqui na descrição, beleza? Então assiste porque compensa, é de grátis. E aí vai te ajudar bastante também, assim eu espero. Agora vamos lá. Qual a primeira análise eu posso fazer com a minha tabela dinâmica? Talvez possamos começar com informações abrangentes, como utilizando venda total e verificar o valor da venda total. Aqui embaixo a gente consegue ver que existem 4 campos. 1, 2, 3, 4. Filtros, linhas, colunas e valores. Eu vou utilizar nesse caso os valores e vou puxar a informação das vendas aqui para dentro. Então vamos lá, venda total, clico, seguro e arrasto e solta aqui dentro dos valores. Dessa forma eu vou ter uma soma da venda total. Se a gente verificar agora na tabela dinâmica, esse daqui é o valor da soma da venda total que eu tenho aqui na tabela. Eu acho que essa informação é sim muito interessante, mas a gente pode utilizar outras informações também, como por exemplo, saber os meses, ou seja, especificar o total vendido por mês. Então, ao invés de termos apenas o valor total, dividir cada linha em um mês e então ter o valor de cada mês. Para isso eu posso pegar aqui em cima, ó, data, clicar, segurar e soltar dentro das linhas. Assim a gente vai ter cada linha um mês diferente. Ah, mas não está mostrando os meses, e sim os anos. Espera aí, ó. Se você clicar no botãozinho de mais, ele te mostra o trimestre, e clicou no botãozinho de mais, ele te mostra os meses. Ah, mas aí fica muito complicado de entender. É, eu concordo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo eu posso pegar a data, clico e removo. Meses? Não, peraí. Mantenho os meses. Ano, clico e removo. Trimestre, clico e removo. Agora a gente tem só os meses, ou seja, o total vendido por mês. Ah, mas eu acho que ficou bom, mas ainda tem uma situação aqui. Os valores dessa coluna, eles estão inclusos tanto o ano 2025 quanto o ano 2026. Então, se eu te falar o seguinte, ó, em março vendeu esse valor. Sim, vendeu esse valor em março, mas está sendo somado os 2 anos, 25 e 26.
Dessa forma, a gente pode fazer alguns ajustes, como por exemplo, aqui mesmo na tabela dinâmica, a gente vai aqui em cima, ó, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. E dessa forma eu vou escolher aqui embaixo, ó, anos, tá vendo? Clico, e então ok. Agora a gente tem esse pequeno filtro, que quando eu clico em 2025, me mostra os valores que eu selecionei de 2025, ou 2026. Então a gente pode filtrar essas informações, ó, utilizando essa tabela dinâmica no Excel. Essa segmentação de dados para filtrar a tabela dinâmica. Então aqui a gente aprendeu duas coisas legais, tabela dinâmica e segmentação de dados. Um outro ajuste que eu gostaria de fazer nessa minha tabela dinâmica aqui pode ser o seguinte, botão direito e então opções da tabela dinâmica. Aqui eu vou remover, ajustar automaticamente e também totais e filtros. Eu vou remover essas opções. Ah, mas por que você está removendo essas opções? Lembra que eu falei que tem um vídeo grátis que te explica passo a passo de tabela dinâmica? Assiste esse vídeo, porque lá eu dou muito mais detalhes. Aqui, se eu ficar enrolando muito, como é um vídeo de dashboard, vai ter gente que vai reclamar, entendeu? Então eu sei, se você quiser aprender mais, tem um vídeo completo só sobre tabela dinâmica. Aí você dá uma assistida, porque tá muito bom, bem completo. Beleza? Aí eu falo todos esses detalhes, tintim por tintim. Outra informação que eu gostaria de adicionar nessa tabela dinâmica, como eu já tenho agora a venda total, eu gostaria também da possibilidade de poder ver a margem média dessas vendas. E se eu verificar aqui do lado, eu tenho sim a margem. Então se eu pegar a margem, segurar e soltar dentro dos valores, eu vou ter, ó, uma soma da margem. E se eu verificar, aqui estão os valores. Mas talvez ter uma soma da margem não seja algo tão ideal assim. Porque eu não quero somar as margens, e sim saber a margem média. Vai que eu vendi um item a 10% de margem e outro eu vendi a 5%. Então quer dizer que a margem de venda é 15%, porque é a soma das duas coisas? Não, quer dizer que a margem da venda é a divisão das duas coisas, que seria, aqui nesse caso, 7,5% de margem. Então como é que eu posso fazer, ao invés de uma soma, uma média desses valores? Eu posso muito bem clicar aqui na margem, configuração e soma, eu troco para média e clico no OK. Agora sim, ó, temos venda total e margem média desses valores. E se eu clicar aqui no filtro, essas informações também são atualizadas para mim. Legal, né? Então, nossa primeira tabela dinâmica concluída com sucesso. Agora, a segunda análise que a gente pode fazer aqui, eu gostaria de comparar venda versus custo. Dessa forma, para que eu possa economizar tempo, eu posso muito bem copiar essa minha tabela dinâmica que eu fiz aqui, seleciono tudo, botão direito, copiar. E aqui do lado eu clico, botão direito e colar. Pronto. Deixa eu selecionar essas colunas e aumentar um pouquinho, que fica mais fácil de visualizar. Essa margem média eu vou remover. Clico, removo. E aqui eu vou colocar o custo total. Pronto. Assim eu vou ter a venda total e o custo total. E lembrando que os filtros aqui embaixo também funcionam para as duas tabelas. Então fica tudo certinho. Além dessa informação, eu acho que também a gente pode ter o lucro por mês. Veja que em janeiro, se vendeu 400 e o custo foi 300, mais ou menos aí o lucro é 100 mil, certo? A diferença de um para o outro. Mas como é que eu posso fazer esse lucro? Sabendo que não existe lucro nenhum aqui nessas minhas opções. Eu preciso criar uma coluna nova. E dessa forma eu vou vir aqui, ó, análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, campo calculado. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse campo 1 eu vou chamar ele de lucro bruto, e a fórmula vai ser o seguinte. Vou pegar aqui, ó, venda total, 1, 2, menos, ó, simbolinho de menos. Vamos fazer de novo, só por garantia. Eu acho que eu não falei que tinha que apertar o igual, enfim. Mas olha só, igual, beleza? Símbolo de igual. Clica duas vezes na venda, 1, 2, menos custo total, 1, 2. Pronto, ó. Clica no OK. Legal, agora a gente tem aqui, ó, o lucro bruto. Será que está certo? Será que está errado? Dá para a gente fazer uma rápida conferência. Deixa eu pegar aqui então a venda total, que está lá em cima. 4.411.844,92. Agora deixa eu pegar esse custo que está aqui, ó. 321.049 e 12. E agora vamos fazer a diferença de um para o outro. Igual o de cima menos o de baixo. Enter. Ó, será que deu certinho esse valor? Com esse daqui? Deu, né? É o mesmo valor. Então é isso. O nosso cálculo funcionou perfeitamente. Mas, agora que eu vou te falar algo. Eu não quero utilizar esse lucro bruto aqui. Porque senão o nosso gráfico vai ficar com muitas informações.
venda, custo e lucro. Eu vou separar esse lucro bruto em uma nova tabela dinâmica. Ah, mas por que você não falou isso antes? Porque eu achei mais fácil explicar dessa forma. De qualquer forma, a gente vai ter agora aqui, ó, esse lucro bruto sempre salvo aqui no final, porque a gente criou essa nova coluna. Então dá para usar depois, não tem problema. Agora deixa eu aproveitar e clicar no lucro bruto, remover campo. Beleza. Agora, aqui no cantinho, ó, vamos selecionar de novo essa tabela dinâmica, copiar ela, né? Botão direito, copiar. Aqui no cantinho, ó, clica e cola, pronto. Deixa eu diminuir essa coluna aqui. Vou aumentar as colunas. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou remover venda, vou remover custo. Aqui eu quero ver só o lucro bruto. Pronto. Então agora eu tenho aqui, ó, o lucro bruto por mês. E dessa forma a gente conclui a nossa terceira tabela dinâmica. Eu acho que mais uma tabela dinâmica que a gente pode fazer aqui é verificar as regiões que nós temos e o quanto que vendeu por região. Então deixa eu aproveitar e copiar essa tabela dinâmica, botão direito, copiar, clico aqui do lado, colar. Deixa eu aumentar um pouquinho. A primeira coluna eu não vou mais querer usar os meses. E sim, agora eu quero usar a região. Clico e coloco aqui dentro. Beleza? Então a gente vai ter, ó, região e o valor total por região. Você até pode organizar isso daqui do maior valor para o menor, ou vice-versa. É só você clicar aqui no filtro, e então opções de classificação, decrescente, e então soma de lucro bruto. Ok, legal. Agora a gente vai ter, ó, do maior para o menor. Mas lembrando, né, aqui está o lucro bruto. Eu acho que eu vou trocar isso daqui, na verdade. Eu queria venda. Fiz errado, mas não tem problema. Vamos lá. Clico aqui no lucro, remover, e vou pegar venda e jogo aqui dentro. Legal. Agora vamos lá filtrar de novo, né? Clico aqui, mais opções de classificação, decrescente e soma de venda total. Ok. É isso aí. Agora a gente tem as regiões e as vendas. Aqui ainda não acabou, porque eu gostaria de transformar também essas informações naqueles cartõezinhos que a gente vai ter lá no dashboard. Aquelas informações no topo da planilha. Para isso, eu preciso extrair a região que mais vendeu aqui para cima e também o valor dessa região que mais vendeu aqui para cima. Eu sei que essa célula é a célula, vamos verificar aqui, ó, a célula L4. Então, ó, aqui em cima, igual L4, Enter. Agora é só clicar no cantinho e arrastar para o lado direito, uma vez. Pronto. Agora a gente tem a região e o valor. O valor eu coloco em moeda, pronto. Aí sim. Novamente, deixa eu selecionar agora essas informações aqui. Botão direito, copiar. Aí eu clico aqui do lado, botão direito, colar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Agora, ao invés de ver as regiões, eu gostaria de trocar e ver aqui. Pode ser, por exemplo, talvez a marca do produto ou o tipo de pagamento. Tipo de pagamento. Deixa eu selecionar e jogo aqui dentro. Legal. Agora a gente tem, ó, o tipo de pagamento e também aqui o total vendido por pagamento. Do mesmo modo, deixa eu classificar isso daqui do maior para o menor. Pronto, aí sim. Aqui a gente tem o tipo de pagamento, que foi mais utilizado, né, que mais tem faturamento. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5 tabelas dinâmicas. Mais uma tabela dinâmica que eu posso criar, e agora a última de todos, pode ser considerando os vendedores que mais venderam. Então, novamente, deixa eu selecionar essas informações agora. Botão direito, copiar. Clico aqui, botão direito, colar. Agora eu vou ter, ó, deixa eu tirar o pagamento. Vou pegar o vendedor e colocar ali dentro. E pronto. E mais uma vez, classificar do maior para o menor. Então, ok. Legal. Então é isso, pessoal. Posso fechar essa parte lateral e a gente acabou todas as tabelas dinâmicas que a gente precisa utilizar. E lembrando que essa segmentação de dados consegue filtrar automaticamente todas as tabelas dinâmicas que a gente tem. E para aproveitar, eu já posso clicar nessa tabela dinâmica. Tá vendo que tem aqui alguns botões que não fazem muito sentido? Botão direito, configuração, ocultar itens sem dados. E também exibir cabeçalho? Não. Ok. E aqui em cima eu posso clicar em segmentação, colunas, colocar 2 e altura colocar 1. Porque fica mais fácil da gente clicar nesses botões. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E eu acho que assim está bem legal. Agora dá para a gente partir para o dashboard, mas não se esqueça de salvar a sua planilha para você não perder o que você fez, né? Então vamos lá. Botãozinho de mais, botão direito, renomear, dashboard. Enter. Aqui eu já vou começar fazendo o seguinte. Clicando na primeira coluna, na primeira linha, desculpa. Botão direito. Altura da linha. Eu vou aumentar bastante, talvez 50. Você pode aumentar mais se você quiser. Agora eu vou clicar
em toda a linha 1 de novo. Vou pintar essa linha de uma cor diferente. Deixa eu clicar na caixinha de cores e talvez usar aqui esse cinza. Outra configuração que eu posso fazer, clicar na linha 2 e utilizar um azul diferentão. Pode ser esse daqui, ó, bonito. Deixa eu clicar na linha 2, botão direito, a altura, e colocar bem pouquinho, 5. Enter. Só para dar um efeito bonitão aqui para o nosso dashboard. E aí agora já deixa eu aproveitar e colocar os cartões que a gente vai utilizar. E já vou clicar na coluna A, aqui na primeira célula, e escrever assim, ó, dashboard. Vou aumentar bastante o tamanho dessa fonte. Eu acho que assim tá bom. Colocar de negrito. E talvez colocar a cor do fundo da letra de branco. Ficou legal. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Inserir, formas, e agora a gente vai colocar aqueles cartões que a gente vai usar no nosso dashboard. Vou pegar aqui, ó, com cantos arredondados, posso dimensionar ele aqui na tela, mais ou menos assim. Deixa eu puxar ele aqui para o cantinho. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, talvez usar 1.6 ou 1.5, eu acho que tá bom dessa forma. Clico nele, com as setinhas do teclado, ó, eu jogo ele para baixo. Posso aproveitar e clicar nele, efeitos, sombra, primeira opção. Contorno, branco e preenchimento. Escolher aí talvez o mesmo azul que a gente usou para o fundo. Ou posso utilizar outros tons de azul, mas enfim, eu acho que assim ficou legal. Deixa eu clicar agora de novo nessa caixinha e aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, você clica, aperta o igual e volta aqui, ó, na tabela dinâmica. E aí você vai selecionar esse primeiro valor que você tem. Vou clicar e apertar o Enter. Dessa forma, sempre que aquele valor for atualizado, aqui também vai ser atualizado. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, na tabela dinâmica, clicar na segmentação de dados, botão direito, recortar. Agora eu venho aqui, ó, no dashboard, clico numa célula, botão direito, colar. Posso até jogar ele aqui para cima, ó, dessa forma aqui, um pouquinho para baixo. Legal. E olha que interessante. Toda vez que eu atualizar, os valores aqui vão sendo atualizados também. Aproveitando, vou clicar nessa caixinha, aumentar um pouquinho, jogar para baixo, para a esquerda, para a direita, desculpa, colocar de negrito e talvez mudar a cor da fonte para um azul mais escuro. Ó, ficou bonitão agora o nosso cartão, hein? O que eu acho que dá para fazer aqui é o seguinte, também adicionarmos um título para esse nosso botãozinho, para que a gente saiba o que ele se refere. Então vamos lá, inserir, formas, pega aqui um retângulo qualquer, vou dimensionar ele aqui em cima. Eu acho que assim tá bom. E aqui dentro, ó, da barra de fórmulas, de novo, igual. E então, tabela dinâmica. E eu clico aqui em cima, ó, e seleciono agora o nome da região. Enter. Posso aumentar um pouquinho. Colocar de negrito. Fonte de azul. E forma de formato, contorno. Sem contorno, preenchimento. Sem preenchimento. Vou clicar de novo nele, ó, trazer um pouquinho para baixo. E olha que interessante. Sempre que a gente atualizar aqui agora, nosso cartãozinho já vai sendo atualizado também. E aí o nosso dashboard vai ficando cada vez mais funcional. Posso aproveitar e clicar nesse cartão aqui. E agora você pode apertar a tecla Ctrl do teclado e selecionar a região norte aqui em cima também. E aí você pode apertar Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar. Jogar ele aqui do lado. Com as setinhas do teclado você consegue ter mais precisão para arrumar. E se você apertar de novo Ctrl V, você cola de novo. E aí eu jogo ele aqui do lado, ó. Setinhas do teclado, joga um pouquinho para a esquerda. Eu acho que assim tá bom. Então agora a gente tem os 3 cartõezinhos que a gente vai utilizar. Só que esse daqui, ele vai puxar outras informações. Então vamos corrigir. Vou selecionar tudo que está aqui dentro. Igual, tabela dinâmica. E então, agora o valor aqui do dinheiro. Enter. Esse próximo aqui, seleciona tudo. Igual, vai lá na tabela dinâmica. E agora a gente seleciona as informações do vendedor. Enter. Agora aqui onde está o nome, o título, mais uma vez a gente atualiza e pega as referências correspondentes. Então, ó, dinheiro. E aqui no cantinho, pega o nome do vendedor. E está lá na nossa tabela dinâmica. Aqui. Enter. Pronto. Só que veja o seguinte, que o estilo
ficou diferente de um para o outro, né? Dá para a gente corrigir facilmente. É só você clicar na primeira caixinha, pincel de formatação, 1, 2, e então sai clicando nas outras caixinhas. Dá um ESC do teclado. Agora clica aqui no Sudeste, né, no nome, no título. Mesma coisa, 2 cliques no pincel, 1, 2, e então vai clicando no título e no título. Pronto. Dessa forma a gente consegue ter as caixinhas finalizadas aí pra gente aqui no Excel. Ó. Fica bem mais fácil agora da gente poder filtrar essas informações. Agora aproveitando, deixa eu clicar nessa segmentação de dados, jogar um pouquinho para cima. Eu acho que assim tá bom. Jogar um pouquinho para baixo com as setinhas. E eu gostaria de criar também uma caixinha para ela. Eu acho que eu posso até aproveitar essa caixinha que eu fiz anteriormente. Então deixa eu clicar nela, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. Ó. Aí eu jogo aqui por cima e aproveito, ó, aqui em cima onde está essa referência, eu seleciono tudo e deleto. Enter, pronto. Agora aqui dentro esses valores, ó, seleciono tudo e deleto também. Vou jogar um pouquinho aqui para dentro, pronto. Botão direito, enviar para trás. Só que tá vendo que a gente não consegue ver o fundo daquela caixinha? Porque a nossa segmentação está por cima, mas é simples de corrigir. Clica na segmentação e então, segmentação. Vou diminuir a altura um pouquinho, ó. Talvez 1.2, eu acho que tá bom. E a largura eu vou deixar um pouquinho menor também. De modo que a segmentação fique dentro da caixinha que a gente criou. Vou diminuir o tamanho do botãozinho também, ó. Eu acho que 0,8 dá para usar. É isso aí. Eu acho que assim ficou interessante, ó. Só que aí convenhamos, né? Eu acho que não ficou muito interessante, esse estilo não está combinando tanto com o fundo que a gente fez. Então, para que a gente possa deixar mais alinhado o fundo que eu fiz com a minha segmentação de dados, eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou clicar na minha segmentação de dados, segmentação, e então, setinha para baixo, novo estilo de segmentação de dados. Vou aproveitar a segmentação de dados inteira, formatar, vou clicar ó, negrito, colocar tamanho 14, e vou clicar aqui no OK. Vou clicar no OK de novo. Agora, se eu vier aqui novamente na segmentação, setinha para baixo, eu consigo clicar nessa personalização que eu fiz. E aí dá para ver ó, que o layout fica igual a gente fez. Mas não está muito bonito, né, o layout. Então vamos corrigir. Clica na segmentação, botão direito ó, em cima daqui você criou, modificar. Item com dado selecionado. Formatar. Então toda vez que um botãozinho for selecionado, eu quero deixar a cor da fonte de azul escuro. E então, o preenchimento vai ser o mesmo azul que a gente está utilizando, ou pode ser, na verdade, um azul bem escuro. Eu acho que assim fica interessante, um azul escuro, e na verdade a fonte pode ficar de branco. Ok. E seleção cancelada de itens com dados, a gente pode clicar aqui, ó, formatar, e então, agora toda vez que um botãozinho não estiver sendo selecionado, que cor que ele fica? A gente pode deixar ele, por exemplo, com um azul escuro, a cor da fonte, e o preenchimento pode ser um cinza. Ok e ok. Ah, olha que interessante. Toda vez que eu selecionar algum, ele fica de azul. E o que não está selecionado fica cinza. Mas quando eu passo o mouse por cima, ó, ele fica branco. Então vamos corrigir esse detalhe. Modificar, igual a gente fez. Item com dado focalizado, selecionado, formatar. Toda vez que eu passar o mouse por cima, ele fica de amarelo. E aqui embaixo também, ó, seleção cancelada de item com dado focalizado, amarelo. Ok e ok. Ah, olha que legal. Agora sim está funcionando a nossa caixinha, mas um detalhe muito importante que eu acabei esquecendo ainda está branco o fundo da caixinha. Então vamos lá, segmentação, modificar, segmentação de dados inteira, formatar, preenchimento, um azul clarinho. Ok e ok. Ah, agora sim, olha que legal. Então aqui está a nossa segmentação de dados personalizada no Excel. Então já ficou bem mais legal, bem mais interessante. Agora chegou a hora da gente fazer os dashboards. Ou melhor, dashboard não, né? Que já está quase sendo já está feito aqui, né? Mas colocar os gráficos que a gente vai utilizar. E aí a gente pode ir colocando os gráficos aqui na parte de baixo. Vamos voltar então na tabela dinâmica. E aí a gente já pode criar todos os gráficos aqui mesmo. E depois a gente pega tudo e joga lá no dashboard. Eu acho mais fácil. Podemos começar com a primeira tabela dinâmica. E aí seguir a ordem. Vamos começar então utilizando aqui um gráfico de colunas com linhas. Por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir ver, através das colunas, o quanto que vendeu em cada um dos meses e através das linhas, ver a margem média. Eu acho que vai ficar bem interessante. Só clicar aqui dentro da primeira tabela dinâmica, inserir, gráfico de colunas, e aqui está.
Mas perceba o seguinte, cadê a linha nos mostrando a margem média? Não aparece. Para que a linha possa aparecer, botão direito, e então você pode clicar aqui, ó, alterar tipo de gráfico, combinação, e então média da margem você deixa como linha e venda como coluna. Mas é muito importante habilitar esse quadradinho aqui no finalzinho, ó, eixo secundário. Ok. Agora sim, ó. Tá vendo que também aparece no Excel essas caixinhas da cor cinza? Eu vou removê-las, clicando aqui em cima, ó, botões de campo. Pronto. Na legenda eu também posso clicar e deletar, e é isso aí. Então aqui já está o nosso primeiro gráfico. Vou clicar nele aqui, ó, botão direito, ou depois a gente joga lá no dashboard, talvez seja melhor dessa forma. Agora, essa segunda tabela dinâmica eu posso ter, por exemplo, 2 gráficos de linhas, porque assim eu consigo ver o custo com um gráfico de linhas, e outro gráfico de linhas pode, talvez, ir me mostrando as vendas. Inserir, gráfico de linhas. Pronto. Esse aqui ficou um pouquinho mais fácil, né? Porque já está meio que pronto. E, novamente, botões de campo, eu removo. Posso remover aqui também as legendas. Agora, nessa terceira tabela dinâmica aqui, como temos a soma do lucro, ou seja, o lucro bruto por mês, para ficar diferente, a gente pode utilizar um gráfico de áreas. E aí acompanhar a evolução dos lucros a partir dos meses. Clico na tabela dinâmica, então, inserir, e aqui eu pego, por exemplo, linhas e então gráfico de áreas. Beleza, acho que eu vou utilizar esse gráfico aqui. Clico aqui na legenda, deleto, e mais uma vez vou remover, né, os botões de campo. Posso até remover também aqui o título. Legal, então aqui já tem o nosso gráfico de áreas no Excel. Nessa outra parte aqui da nossa tabela dinâmica, agora tem mais 3 tabelas dinâmicas restante, eu tenho faturamento por região. E aqui nesse caso, como está filtrado do maior para o menor, a gente pode verificar essas informações talvez através de um gráfico comum, que é o gráfico de colunas. Aqui, ó. E aí fica essas informações, ó, do maior para o menor. Vou remover aqui a legenda, o título também, e ocultar os botões de campo. Pronto. E podemos utilizar agora gráficos que ainda não usamos. Então vamos lá, aqui na comparação do método de pagamento, podemos usar um gráfico de comparação, que pode ser um gráfico de pizza ou aqui um gráfico de rosca. Deixa eu remover aqui, ó, o cabeçalho, o título e as legendas, e também ocultar os botões de campo. Agora aqui do lado a gente vai ter os vendedores e o quanto que cada vendedor vendeu. Dessa forma, vamos utilizar um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, para ficar diferente. Aqui, ó, pronto. Mais uma vez, ocultar os botões de campo, legenda e o título. Finalizamos então de construir todos os gráficos que vamos utilizar no nosso dashboard. Agora, para que a gente possa selecionar todos esses gráficos, vamos clicar no primeiro, aperto Ctrl e segura, seleciona o segundo, o terceiro, o quarto, estou apertando Ctrl ainda, o quinto e aqui o último. Beleza. E agora, clique em qualquer gráfico com o botão direito, recortar, vem aqui no dashboard, clica numa célula e então colar. E aqui está todos os gráficos que vamos utilizar. Para que você possa posicionar um gráfico no Excel, basta que você clique no gráfico, segure e arraste, e para modificar o tamanho do gráfico, tá vendo que tem essas bolinhas? É só você clicar numa bolinha, arrastar para dentro ou arrastar para fora. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma organizada nesses gráficos aqui na tela, e aí eu te mostro como é que ficou. Mas, como você sabe agora, como clicar no gráfico, arrastar, mudar o tamanho, você pode também copiar o que eu vou organizar aqui, beleza? Você dá um pause, vê como eu organizei e tenta fazer parecido. Ou, se você quiser, você pode fazer diferente também, não tem problema. Finalizei aqui de dar um ajuste no posicionamento desses gráficos. E algo que a gente pode fazer no Excel para melhorar ainda mais, tá vendo que o Excel tem essas linhas dividindo linha e coluna? A gente pode remover essas marcações e dessa forma ficar mais bonito ainda o nosso dashboard. Olha só, exibir linhas de grade. É só você remover essa opção aqui. Fica mais organizado, né? Outro ajuste que eu vou fazer para todos os gráficos, e aí eu vou te mostrar como eu fiz, e você pode aplicar para os gráficos, é o seguinte. Eu vou clicar no primeiro gráfico, botão direito, formatar área do gráfico. E aqui eu vou escolher, ó, a seguinte configuração para todos os gráficos. Efeitos, sombra, e vou selecionar a primeira opção de sombra. E aí eu venho aqui, ó, linha de preenchimento, borda, vou escolher linha preta, e se no seu Excel tiver, você habilita cantos arredondados, porque fica com um efeito bem interessante, ó. Então, eu vou fazer isso para todos os gráficos aqui que eu tenho, beleza? Pronto, finalizei de aplicar o mesmo efeito para todos os gráficos, e vamos só dar uma verificada, ó, que legal, que já está ficando no nosso dashboard.
Já está bem funcional e bonito. Agora, partindo aqui para o primeiro gráfico, a gente pode fazer vários ajustes que vão deixar ele mais bonito ainda. Começando por esses números na lateral. Botão direito, formatar eixo. Aqui eu quero mostrar, ó, no número, apenas 0 casas decimais. Enter. E a mesma coisa eu posso fazer para a porcentagem. Clico e coloco 0. Porque dá uma resumida boa nesses números. Aí deixa eu aproveitar e clicar na linha. E então, vou clicar aqui, ó, sombra, escolher a primeira opção, clico na caixinha de cores, linha sólida, e vou escolher uma cor azul bem forte. A largura, que é esse valor aqui, eu vou deixar em 3, e também vou habilitar essa opção aqui, ó, linha suavizada. Fica bem legal o efeito, ó. Só que além disso, eu ainda vou clicar aqui em cima, ó, marcador, opções, interno, pego a bolinha e coloco 7. E o preenchimento eu posso escolher, ó, sólido e uma cor vermelha. E a borda eu deixo sem linha. Vamos fechar essa janela e ver como é que ficou o nosso gráfico. Ó, já ficou bonitão, né? Mas ainda não acabou. Tem a coluna para modificar. Botão direito na coluna, formatar série de dados. E aqui, ó, mais uma vez, efeito, escolhe a primeira opção de sombra, preenchimento sólido, e escolhe uma cor bem clarinha, um azul. E linha sólida, também escolhe a mesma tonalidade de azul. E a largura eu vou deixar agora em 10, por exemplo, para dar um incremento aí no gráfico. Deixa eu fechar. E olha que bonitão que ficou o nosso gráfico. Outra coisa que a gente pode fazer para já ir finalizando esse gráfico é clicar dentro aqui do gráfico mesmo, ó, e tá vendo que tem essa área interna? Eu vou puxar para baixo essa área interna, para que a gente tenha mais espaço para poder colocar o título do nosso gráfico, que vai ficar aqui em cima. E para fazer o título, olha só, inserir, formas, retângulo, e aí eu coloco esse retângulo mais ou menos aqui, ó. Pode ser no começo, ou selecionando toda essa área do nosso gráfico. 2 cliques, 1, 2, para poder escrever aqui dentro. E aqui a gente vai ter o faturamento versus margem média. Seleciono tudo, coloco, ó, em negrito, centralizo o tamanho, coloco a fonte de azul, e forma de formato eu removo tanto o contorno quanto o preenchimento. Porque dessa forma a gente tem um título bem bonitão. Olha que legal que ficou. Então, primeiro gráfico do nosso dashboard já está funcionando com sucesso. Falta a gente fazer mais alguns ajustes nos demais gráficos. E seguindo a sequência, a gente pode ir para o gráfico de linhas. 2 cliques aqui nesses números, ou botão direito, formatar eixo, número, 0 casas decimais. Enter. E agora vou clicar, por exemplo, ó, na linha laranja. A linha laranja representa aqui para mim o custo. Então vou colocar de vermelho. Mas antes, efeitos e a primeira opção de sombra. E vou escolher aqui a cor vermelha. E vou aumentar a largura para 3. E também colocar linha suavizada. Outra coisa que a gente pode fazer é aqui, ó, tipo de traço. Ao invés de deixar um traço reto, deixar um traço pontilhado. Então eu clico e seleciono, por exemplo, a terceira opção. Olha que legal que ficou. Agora a linha de cima eu faço algo parecido. Coloco pontilhado, coloco em 3 e coloco a cor de verde. E linha suavizada. E nos efeitos eu coloco sombra. Ó, ficou bem interessante. Além disso, vamos clicar de novo no gráfico. E queria adicionar aqui umas linhas na vertical para poder separar cada um dos meses que a gente tem aqui embaixo. Design, aqui na esquerda, adicionar elemento de gráfico. E então vou colocar linhas de grade vertical principal. Ó, chique, né? Ficou bem bonitão esse gráfico. Vou clicar dentro dele. Opa, tá vendo que não funcionou? Então peraí, vou clicar fora, dentro aqui de novo, ó, de modo a poder selecionar apenas a área interna. Pronto, ó, apenas a área interna do gráfico, para eu poder diminuir ela também, para que a gente possa adicionar os títulos. Mas como eu já fiz um título aqui em cima, eu posso muito bem clicar nesse título, ó, pegar bem a borda dele, botão direito, ou Ctrl+C, Ctrl+V, e jogar ele aqui embaixo, ó. Cuidado, vamos pegar bem na borda dele, pronto. Joga para a esquerda, com as setinhas do teclado, joga para cima. E aqui a gente vai ter, esse gráfico nos mostra venda total versus custo total. Venda versus custo. E para esse gráfico de barras, eu já vou clicar aqui embaixo, ó, Delete. Clico nessas linhas do fundo, Delete. Botão direito nas colunas, formatar série de dados. Efeitos, sombra. Na cor eu coloco, ó, preenchimento sólido. E escolho o azulzinho que utilizamos anteriormente. E aqui na borda escolho o mesmo azul. Porém, a largura eu deixo algo bem grande, como 10, por exemplo. Aí ó, ficou bonito.
Mas tá vendo que não dá pra gente saber o quanto que equivale cada barra. Então é interessante a gente colocar o número aqui na frente. Dessa forma, eu vou em Design e adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, eu escolho extremidade externa. Posso clicar também ó, dentro do gráfico e puxar ele um pouquinho aqui para dentro. Acho que assim tá bom. E também puxar um pouquinho aqui para baixo. Legal. Além disso, o que a gente pode fazer é dar uma corrigida nesses números, porque não está me agradando muito. Clico nos números então e venho aqui, ó, nessa opções de rótulo, número, categoria, vou escolher personalizado e eu vou dar uma resumida nesses números, ó. Então nesse código de formatação, eu seleciono, delete, RS cifrão e então hashtag .k. Vou clicar adicionar. Assim a gente consegue ter uma resumida nos números, ó. Fica mais interessante. Posso até colocar esses números aqui em negrito ou colocar de uma cor azul para combinar mais com o nosso gráfico, enfim. Posso fechar agora essa janela lateral e posso pegar esse título, botão direito, copiar ou Ctrl+C, Ctrl+V e com as setinhas do teclado, ó, eu puxo ele ali para o lado, para que a gente possa também adicionar agora o título para esse gráfico que a gente vai ter. Puxar ele aqui, ó, para o meio. Aí, legal. E aqui a gente vai ter então, ó, o faturamento por vendedor. Legal, então o nosso gráfico já está funcionando. Talvez alguns ajustes que a gente possa fazer nesse nosso gráfico aqui é dar um ajustezinho nesses valores, porque eu acho que não ficou muito bom. Botão direito, formatar rótulos de dados. E aqui eu vou dar um espacinho, jogar eles mais para a direita. Eu venho aqui, ó, nessa opção de propriedades de tamanho, alinhamento, redimensionar, não. Permitir que o texto exceda a forma, pode deixar aqui. E margem da direita, eu aumento um pouquinho e removo essa opção aqui, ó, permitir que o texto exceda a forma e quebrar texto automaticamente. Vou aumentar um pouco a margem da direita, ou melhor, diminuir um pouco a margem da direita, e ele fica mais aqui, para a direita, e aumentar a margem da esquerda. Agora sim, ó. Joguei um pouquinho eles para a direita. Talvez eu possa habilitar, ó, permitir que o texto exceda a forma. Aí sim, agora ficou um pouquinho melhor. Vou fechar essa janela aqui, e é isso aí. Então o nosso outro gráfico já está finalizado com sucesso também. Agora a gente pode partir aqui embaixo para esse gráfico de rosca. Vamos começar primeiro adicionando as legendas, porque eu não sei o que significa o amarelo, o cinza, o laranja. Então eu clico nesse gráfico aqui, Design, adicionar elemento, legenda, e então pode ser direita. Aí, ó, a legenda está à direita do gráfico. Além disso, rótulos de dados, aqui em cima, ó, Design, adicionar elemento, rótulos de dados é muito importante, então mostrar. Vou clicar com o botão direito, ó, nesses valores, formatar rótulos de dados, e eu acho que ao invés de mostrar o dinheiro em si, mostrar a porcentagem, que eu tenho aqui, ó, porcentagem, e aí eu desabilito o valor. E aí eu posso vir aqui em cima também, ó, em caixinha de cores, porém vamos clicar primeiro em todo o gráfico de rosca. E aí a gente pode vir aqui, ó, borda, sem linha, e então, efeitos, sombra, primeira opção, e agora aqui, ó, na opções de série, ângulo da primeira fatia, eu posso talvez aumentar um pouquinho, porque dá para ver que o gráfico vai rotacionando, só para ficar um pouquinho diferente. E a explosão, ó, eu posso deixar em 3%, só para dar uma separada de uma fatia da outra. Agora vamos clicar aqui, ó, no gráfico na parte azul, só na azul, e escolher uma outra tonalidade de azul aqui no preenchimento. Talvez o azul que a gente está utilizando, o amarelo, escolher um amarelo um pouquinho mais fraco, o cinza, escolher um cinza um pouquinho mais fraco também, e o laranja, um laranja um pouquinho mais claro. Aí. Vamos clicar fora e clicar dentro aqui de novo na rosca e tentar aumentar um pouquinho a espessura. Talvez aqui, ó, tamanho, vou deixar em 60%. Eu acho que ficou bom assim. Agora eu vou clicar nos números e então página inicial, aumentar para 11 e colocar em negrito. E de azul. Aí, ficou bom. Posso fechar essa janela. Vamos dar uma testada aqui, ó. Aí, pronto. Acho que ficou interessante agora esse gráfico também. Não se esqueça de colocar o título aqui em cima. Então, ó, vou pegar o título que eu fiz aqui, clica na borda dele, Ctrl+C, Ctrl+V, e com as setinhas do teclado você joga ele para baixo. Mais fácil de controlar. E jogar ele para o lado também. E aqui a gente vai ter tipo de pagamento mais
com mais faturamento. Tipo de pagamento versus faturamento. Enfim, eu acho que dá para entender dessa forma. Se eu clicar no gráfico aqui de rosca, eu posso jogar ele para baixo e puxar ele um pouquinho para cima, para aumentar o tamanho dele. E por fim, só está faltando agora 2 gráficos para a gente finalizar. Então já vamos aproveitar, clicar nas linhas do fundo e delete, nos valores da lateral e delete também. E então design, adicionar elemento, rótulos de dados, base interna. Vou clicar com o botão direito nesses valores, formatar rótulos de dados, número, geral, eu escolho personalizado, e no tipo, eu escolho essa opção aqui ó, que a gente criou anteriormente. rcifrão, hashtag.k. Pronto. Agora eu venho aqui também ó, em cores, preenchimento sólido, escolho um azul bem escuro. E vou colocar a transparência em 50%. Enter. E agora na página inicial, eu aumento para 10, coloco em negrito e a fonte de branco. Ficou bem legal. Clico agora na coluna, clico aqui nos efeitos, sombra, primeira opção, clico na caixinha de cores, preenchimento sólido, eu escolho o azulzinho que a gente está utilizando, e na borda também do mesmo jeito, o azul que a gente está utilizando. Porém, na largura, eu vou deixar o tamanho 10. Enter. Posso fechar, e aqui está o nosso gráfico um pouquinho diferente. Lembrando, é importante clicar dentro do gráfico para poder diminuir um pouquinho essa área interna, para que dessa forma a gente possa colocar o nosso título. Vou clicar aqui ó, no título, Ctrl C, Ctrl V, e com as setinhas do teclado eu jogo ele aqui ó, para que ele fique certinho dentro desse gráfico de colunas. Puxar ele aqui um pouquinho. Aí, tá bom? E aqui a gente vai ter o faturamento por região. É isso aí. Então a gente já tem várias informações importantes aqui no nosso dashboard. Só está faltando um gráfico para finalizar, que aqui nesse caso é o gráfico de áreas. Para isso eu vou ter uma ajuda do Excel. Eu vou clicar dentro desse gráfico de áreas, vou clicar aqui ó, design, e escolher um design pronto. Talvez esse estilo 10, porque eu acho que já fica interessante. Vou clicar dentro do gráfico e diminuir ó, o tamanho da área dele. Já vou aproveitar e pegar esse título aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar. E com as setinhas do teclado eu dimensiono ele aqui dentro. Lembrando que esse gráfico ele é sobre a margem ou lucro bruto por mês. Pronto. Vou clicar agora na área do gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico e vou colocar aqui ó, preenchimento sólido da cor branca. Agora eu vou clicar aqui em cima da linha do gráfico e vou deixar uma cor diferente, como talvez um azul mais escuro e a largura de 1. Pronto. Só que além da linha externa, eu também preciso selecionar a área do gráfico. Mas é mais fácil a gente clicar aqui em cima, opções de série e então série total, porque puxa a área do gráfico em si. Agora eu vou escolher preenchimento de gradiente. Eu vou tentar remover o máximo de pontinhos que eu tenho aqui, ó. Então vamos clicar no xizinho. O que está no meio joga para a esquerda. E esse da esquerda eu vou deixar um azul, a mesma tonalidade de azul que a gente está usando, o azul mais clarinho. Porém, ó, o da direita eu posso deixar o brilho em 60% e o da esquerda o brilho em 20%. E onde está linear eu mudo para retangular, só para criar um efeito um pouquinho diferente. Agora eu vou clicar nesses valores aqui de dentro e então clico nessa opção, ó, rótulos, número, e escolho aqui ó, geral personalizado e uso a mesma configuração que a gente criou anteriormente. Além disso eu posso clicar aqui ó, caixinha de cores, preenchimento sólido, o azul escuro e deixar aqui talvez em 50%. Eu acho que fica bom. É isso aí. Talvez dê até para diminuir um pouquinho o tamanho do número, deixar em 8, só para um não ficar em cima do outro. Posso fechar e finalizamos aí nosso dashboard. Só que tá vendo que à medida que a gente vai mudando aqui em cima, a gente perdeu toda a formatação desses números aqui de baixo. Para poder corrigir, vamos clicar nesses números, delete. E agora vamos adicionar de novo. Design, adicionar elemento, rótulos, mostrar. Pronto. E vamos formatar tudo de novo. É fazer o quê? Botão direito, formatar rótulos, categoria, personalizado, escolha aquela categoria que a gente fez. Aí ó. Clico na caixinha de cores, preenchimento sólido, vou escolher aqui o azul escuro e posso deixar a transparência em 50%. Posso fechar agora e vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, a página inicial, colocar em 8 e pronto. Vamos ver se vai funcionar. Agora sim, pessoal, tá vendo? Ó? À medida que eu vou mudando aqui, eu não perco mais ali a formatação destes números.
E assim a gente consegue concluir e finalizar nosso dashboard aqui no Excel. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante e se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.